Olá, estamos iniciando mais um podcast, Conexão Hemossaúde, e hoje vamos tratar de um tema extremamente importante, a hemofilia. Então eu vou pedir que as convidadas possam falar um pouquinho sobre o que é essa doença, quais são os sintomas, como é que a gente pode identificar, de fato, essa doença. Doutora Melina, poderia falar um pouquinho sobre a doença? Boa tarde, é um prazer muito grande estar participando desse podcast. Quero agradecer esse convite e ainda falar um tema que acho que tanto eu quanto a Clau, quanto a Luani somos apaixonadas, né? Que são as coagulopatias e a hemofilia. Falando de hemofilia, a hemofilia é uma condição congênita, hereditária, na grande maioria das vezes, em que a pessoa tem uma deficiência de um dos fatores da coagulação, levando a sangramentos. Então, no caso da hemofilia, é a deficiência do fator 8 que leva a hemofilia A, e a deficiência do fator 9 que leva a hemofilia B. Então, o paciente ele tem uma facilidade de sangramento, ele vai ter sangramentos muitas vezes espontâneos e que podem ocorrer em qualquer local do corpo, mas com maior frequência, chega a ser até 80% de maior frequência nas articulações e nos músculos. Pronto, né? Como a Melina falou, os principais sangramentos desses pacientes, eles são sangramentos que a gente chama de sangramentos mais profundos, né? Para hematomas musculares, principalmente para as articulações, que é o que a gente chama de hemartroses. Então, dependendo da classificação, né, da quantidade de fator que esse paciente tenha no sangue, se ele tiver menos de 1%, considerado grave, entre 1% e 5% moderado, e entre 5% e 40% leve. Então, os pacientes graves e moderados, eles podem ter sangramentos mais frequentes, sangramentos mais graves, inclusive sangramentos espontâneos, né, ou a mínimos traumas, o que seria um trauma habitual para a gente, né, que não teria repercussão nenhuma, para eles já pode significar um episódio de sangramento, e aí a gente começa a ver o diagnóstico, né, a apresentação clínica dessas crianças, ainda quando pequenininhos, né, quando começam ali a engatinhar, quando começam a querer ficar em pé e caem, né, sentadinho, às vezes faz hematoma de glúteo. Então, essas crianças graves e moderadas costumam ter a manifestação clínica bem precoce, realmente, diferente dos pacientes que têm a forma mais leve, que normalmente só vão apresentar sangramento em traumas mais importantes ou quando forem submetidos a algum procedimento cirúrgico. Interessante. A primeira vez que eu escutei falar sobre essa doença foi quando eu estava estudando sobre a família real russa, a família Romanov, ali no século XX, 19, 20. E um dos filhos da família real, do czar, era hemofílico, né? E foi o primeiro contato. Eu queria perguntar também quais são os sintomas que o paciente desenvolve, né? Já entrando um pouco no diagnóstico que foi mencionado, como é que a gente consegue determinar, identificar precocemente? Se alguém pudesse falar um pouco sobre isso. Na verdade, a rainha Vitória, a rainha mãe lá na Inglaterra, ela que era portadora da hemofilia B. E as filhas dela, várias filhas também eram portadoras, e como lá os casamentos eram para o reinado dos países todos, então, na Suécia, na Suíça, na França e na Rússia tinham rainhas portadoras de hemofilia. Aí nasceu o príncipezinho, o Alexei. Em todas as fotos ele está apoiadinho na espada, com o joelho fletido. E o Rasputin, que era o mago lá na época, ele descobriu que transfundindo sangue, ele parava de sangrar, porque é um fator de coagulação que está no sangue. Então, com a transfusão de sangue total, que não passava disso, ele conseguia com que ele parasse as crises de dor e de sangramento. E por isso ele foi levado em alta conta, inclusive influindo bastante na Revolução Russa. Existe, obviamente, a doença é uma doença herdada, né, ligada ao cromossomo X, e eu tenho uma curiosidade. A curiosidade
é em relação aos testes genéticos. Se é indicado, se é aplicado e como funciona. Então, eu queria saber um pouquinho se existe essa possibilidade de testes genéticos e se realmente pode ser aplicado nesses casos. O diagnóstico, né, a gente vai fazer através dos exames da coagulação, a gente vai fazer um exame de triagem, que chama de tempo de tromboplastina parcial ativado. Normalmente, quando você tem uma deficiência de fator da coagulação, esse tempo ele vem aumentado. E aí a gente faz um exame ainda de screening que chama teste da mistura, que é para ver se essa deficiência, se esse alargamento desse tempo, ele é secundário realmente à falta de algum fator. E aí o exame definitivo é com a dosagem da atividade do fator na circulação. Então, a gente dosa o fator 8 para hemofilia A e o fator 9 para hemofilia B, e a partir desse nível de atividade, a gente faz a classificação do paciente. Na verdade, quando a gente tem história familiar, a gente já orienta a mãe sobre os cuidados na hora do parto, se ela for portadora ou não, né? E aí a gente já faz o diagnóstico da criança pequenininha. Logo que nasce, a gente faz os testes, como a Loni falou, e a gente confirma o diagnóstico. O grande problema está naqueles casos novos, que são 30% dos casos, né? Onde não existe história familiar. Então, a suspeita da hemofilia vai ser porque fez um hematoma nas primeiras vacinas, na coxinha, ou porque fez um sangramento no joelho, que a gente chama de hemartrose, quando começa a engatinhar, porque fica todo roxinho. Aí, então, o pediatra acaba encaminhando para a investigação. Essa situação é bem delicada, porque muitas vezes os pediatras não têm o conhecimento da hemofilia, não pensam em hemofilia, e alguns pais são, inclusive, colocados sob o conselho tutelar, pensando em violência doméstica, em abuso infantil, coisas assim. Então, é muito importante o olho do pediatra para fazer o diagnóstico naqueles que não têm história familiar. Não, só queria comentar que, assim, é interessante a gente fazer o diagnóstico genético para saber a mutação, mas ele não é um exame que determina o tratamento. Isso. Então, nós conseguimos tratar, inclusive, ele não interfere para o tratamento. Então, ele acaba sendo uma informação adicional, que às vezes, dependendo da mutação, a gente segue, o paciente tem mais chances de desenvolver o inibidor ou não, que é uma complicação do tratamento, mas ele não é, a não execução do teste genético não interfere e não impede o tratamento adequado. Então, isso é uma coisa muito importante, que o que define e o que nos orienta, nos guia para o tratamento é a dosagem da atividade do fator. Eu vi aqui, a produção separou alguns dados que a gente pode confirmar, mas o Brasil registra mais de 13 mil pessoas com hemofilia, posicionando o país como quarto no mundo. E aí eu gostaria de saber como é a realidade no Ceará, em Brasília e no Paraná. A gente precisa conhecer os nossos números para que a gente consiga fazer uma gestão adequada, inclusive, da nossa equipe, né? Saber o número de profissionais suficientes para atender realmente esses pacientes nas necessidades deles. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem 597 hemofílicos A em todo o estado e 64 hemofílicos B, né? A hemofilia A, ela é muito mais comum do que a hemofilia B. E aí aqui a gente faz uma atenção descentralizada, né? Os pacientes são atendidos tanto no Hemocentro Coordenador em Fortaleza, quanto nos regionais, são 4 regionais, Iguatu, Sobral, Crato e Quixadá. Então, a gente tem uma equipe, pelo menos uma equipe mínima, que a gente chama, que é o farmacêutico, assistente social, a enfermagem e o médico nos regionais. E aqui no Hemocentro Coordenador de Fortaleza, a gente tem alguns outros profissionais, né, o ortopedista, o psicólogo, para a gente reforçar essa equipe e dar para esse paciente a assistência que eles precisam. Eu concordo com a Loni que a gente saber a atuação do nosso estado, do número de pacientes é importante tanto para a organização a nível estadual,
como para contribuir com o Programa Nacional de Coagulopatias, que é coordenado pela Coordenação Geral de Sangue. Porque toda a política de saúde que é feita na compra desses medicamentos, a gente consegue disponibilizar um bom tratamento para os pacientes quando a gente sabe o número de pacientes que a gente tem. Então, a gente manter esse registro adequado, esse registro em dia, ajuda a gente ter sempre o tratamento disponível para esses pacientes, porque são poucos pacientes, se a gente pensar no Brasil, apesar de ser a quarta maior população no mundo, mas são poucos pacientes perto da população brasileira, mas são pacientes que requerem um tratamento muito caro. Então, a gente tem que ser muito organizado para que a gente consiga manter essa política de saúde, né? Aqui no Distrito Federal, aqui eu falo que a gente é o quadradinho do Brasil, porque é a menor unidade, né? Então, nós temos os menores números também. Então, a gente tem um total de 315 pacientes, dividido em 250 pacientes com hemofilia A e 65 pacientes com hemofilia B. Eu queria esclarecer para que as pessoas entendessem um pouquinho melhor que o tratamento da hemofilia é ligado ao SUS. Tanto o diagnóstico confirmatório quanto o tratamento. O tratamento são medicações de alto custo e é uma doença rara. A hemofilia A é 1 para cada 10 mil homens nascidos vivos. E a hemofilia B, 1 para cada 8 mil homens nascidos vivos. É o nosso dia a dia, a gente só vê pessoas assim. Mas na população geral é considerado uma doença rara. E a medicação comercializada via Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é quem compra e encaminha para os hemocentros coordenadores do Brasil. Então, o Distrito Federal é um, o Hemócio é outro, o Hemepar aqui no Paraná é outro. Cada estado tem o seu coordenador e que recebe a medicação e vai distribuir para o seu estado. Aqui no Paraná, são 729 pacientes com hemofilia A e 102 com hemofilia B. E nós somos distribuídos em 6 centros tratadores. O principal é aqui em Curitiba, mas tem Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Maringá, Guarapuava e Ponta Grossa. Eu sempre esqueço de Ponta Grossa. Cada um deles tem um hematologista e a equipe multidisciplinar. Porque como a hemofilia é uma doença crônica e tem toda a articulação musculoesquelética pelos sangramentos frequentes, esses pacientes eles precisam do apoio psicológico, precisam do apoio do serviço social. O tratamento do dentista, normalmente o dentista ele se nega a tratar um paciente com hemofilia, então a gente tem dentista dentro do hemocentro, né? Fisioterapeuta, alguns hemocentros têm ortopedista, outros não. Então, essas coisas todas englobam, além de um laboratório muito especializado, né, que trata só de hemostasia, só de coagulação. Então, é a equipe multidisciplinar agindo no tratamento dessa pessoa. Não é só um médico, não é uma doença que possa ser atendida em consultório, é no hemocentro e é ligada ao SUS. Uma outra curiosidade interessante e uma curiosidade minha em relação aos avanços terapêuticos. O que vocês consideram impactante? Qual foram os avanços que nós tivemos nos últimos anos? Porque a gente está numa fase de muitas novidades e muitas inovações de tratamento que deixam a gente bem animado. Mas olhando para trás, o que mudou a história da hemofilia foi a profilaxia, né? A gente possibilitar fazer a profilaxia no nosso paciente possibilitou o paciente ele prevenir os seus sangramentos e assim ele ter um desenvolvimento adequado, a criança ter um desenvolvimento adequado, ser um cidadão presente na sociedade, ser um cidadão inserido na sua comunidade. Então, esse trabalho de profilaxia, independente com o medicamento, mas manter essa profilaxia e manter o paciente sem sangramentos, eu acho que foi o grande avanço que a gente teve, né?
Não é fácil, atualmente o tratamento profilático no Brasil ele é feito com o fator 8 recombinante para hemofilia A e o fator 9 hemoderivado para hemofilia B. É um tratamento muito que requer muito a dedicação e disciplina, não só do paciente, como da sua família toda. Então, a gente trabalha muito no Hemocentro para aumentar e garantir a adesão desse paciente ao tratamento. Além de ser um tratamento eficaz, mas que ainda requer alguma atenção e alguns cuidados maiores. Quando a gente pensa nas novas tecnologias que vão chegando, a gente vai tendo uma melhor qualidade de vida, mas como a Cláudia falou, nós somos um tratamento 100% SUS, que trata toda a população de hemofílicos. Então, a gente tem um trabalho muito grande da coordenação de sangue para ter essa questão orçamentária e que a gente possa, de maneira equânime, tratar o Brasil todo, né? Todos os pacientes, independente da unidade da federação que eles estejam, receber o melhor tratamento possível. Bom, nessa condição, como é o dia a dia do paciente? Vocês mencionaram, ele precisa tomar o medicamento, né, o fator, diariamente, de quanto em quanto tempo, como são os cuidados em relação a isso? A gente dá para o paciente o concentrado do fator que ele tem deficiência, né? Então, como a Melina disse, na hemofilia A, a gente faz o fator 8 recombinante, tem a opção de fazer o fator 8 plasmático, que atualmente a gente faz só em algumas situações o paciente tem alguma alergia ao fator 8 recombinante, né? E o hemofílico B faz o fator 9 plasmático. A vida desses fatores na circulação, o fator 8, por exemplo, ele tem uma meia-vida mais curta. Então, para que a gente consiga manter uma concentração no sangue que proteja esse paciente de sangramentos espontâneos ou de sangramento a mínimos traumas, ele precisa fazer essas infusões de forma frequente, de uma forma geral. A gente prescreve pelo menos 3 vezes na semana, né, em dias alternados, mas tem alguns pacientes que precisam fazer mais infusões, né? Ao invés de fazer 3 vezes na semana, fazer 4 vezes, ou até mesmo fazer diariamente, geralmente no caso da hemofilia A. O fator 9, ele tem uma meia-vida mais longa, então normalmente os pacientes fazem 2 vezes na semana, mas dependendo do paciente, você também vai ter que particularizar e fazer isso mais frequente. Essas infusões, elas são endovenosas, né? Então, para as crianças pequenininhas, às vezes fica um pouco mais complicado para a família encontrar o acesso venoso. Então, no início do tratamento, tem que ficar fazendo as reposições em alguma unidade de saúde para diminuir o risco de trauma, né? E uma das preocupações, quando a gente começa a tratar esses pacientes, é que eu estou dando para ele um fator que é uma proteína que ele não tem, que ele não produz. Então, uma das complicações pode acontecer, né, até 1/3, entre 20% e 30% dos pacientes com hemofilia A, é o desenvolvimento do inibidor, que é um anticorpo direcionado contra o fator. E aí, esse fator, que é o tratamento de escolha para esse paciente, ele para de funcionar, né? Na maioria, quando esse paciente tem um inibidor de alto título, quando tem muitos anticorpos. E aí, ele tem sangramentos mais graves, sangramentos mais frequentes e sem uma resposta a esse concentrado de fator. E aí, ele vai precisar lançar mão de outros medicamentos. Até pouco tempo atrás, os medicamentos que a gente tinha disponível para eles eram os agentes de bypass, né, que é o concentrado de fator 7 e o concentrado de complexo proteogênico ativado. Mas o Ministério da Saúde, né, via Conitec, via protocolo da CGSH, da Coordenação do Sangue,
a gente conseguiu a incorporação de um novo medicamento, que é um anticorpo monoclonal, o emicizumab, e que a gente conseguiu, no ano passado, a aprovação desse medicamento e incorporação no SUS para todos os pacientes com inibidor. Então, são essas novas tecnologias que a Melina falou que vão facilitando, né, o nosso manejo e melhorando a qualidade de vida desses pacientes, já que esse paciente com inibidores tinha que fazer muitas infusões e atualmente ele faz um medicamento subcutâneo e tem um excelente controle do sangramento. Bom, nesse sentido, a doutora Cláudia comentou sobre os inibidores e uma curiosidade, né, para a gente entender um pouco sobre esses mecanismos aí. Quer dizer, então, que existe um medicamento que inibe o inibidor? Seria isso? Como seria? Explica um pouquinho para a gente. É mais ou menos assim. A gente tem um medicamento que faz de conta que é o fator 8, e aí a cascata da coagulação acontece, mas ele não inibe o inibidor. A pessoa continua tendo essa condição, e é uma condição que, como o fator 8 ele não funciona da forma adequada, ela tem sangramentos mais prolongados, de maior volume. Então, são pacientes que têm a saúde articular um pouco mais afetada do que os outros pacientes. Quem erradicaria mesmo o inibidor era o tratamento que se fazia até há pouco tempo, mas um tratamento muito custoso. E eu não falo em custoso só em dinheiro, mas custoso para o paciente e para a família, que é a imunotolerância e que muitas vezes tinha que fazer infusão endovenosa da medicação diariamente, por 2 anos, 3 anos, até negativar o inibidor. E mesmo assim não era comprovado de que realmente não iria voltar, né? Hoje, com essa medicação nova, a gente dribla a situação e o paciente tem um controle dos sangramentos muito melhor do que a gente tinha antes fazendo a imunotolerância. Bom, a gente vai se aproximando do encerramento, mas antes eu gostaria que cada participante pudesse deixar sua mensagem para o público. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Como a Mel falou, a gente é um grupo que adora falar sobre hemofilia, então se tu nos deixar conversando, a gente conversa a tarde inteira, não tem problema nenhum, né? A gente gosta de trocar ideia e eu acho que é assim que a gente vai crescendo, e essa oportunidade das pessoas nos escutarem, conversando, é super importante. Em relação ao tratamento, nosso tratamento hoje no Brasil é considerado muito bom, com bom controle de sangramentos, com uma boa qualidade de vida dos nossos pacientes, mas não é por isso que a gente para de sonhar querendo tratamentos melhores, né? Eu vou parafrasear a Cláudia, é muito gratificante, prazeroso conversar sobre hemofilia, coagulopatias, esse programa que eu acho que dá para ver na carinha de nós três, né, o orgulho que a gente tem desse programa, e participar de um SUS que funciona, de um SUS que realmente o que eu trato em Brasília, a Luani trata no Ceará e a Cláudia trata no Sul da mesma forma, com a mesma oportunidade para os pacientes. Isso realmente me deixa muito feliz de participar disso. E queria dizer que é muito bom participar disso e que a gente possa cada vez mais levar a hemofilia e a coagulopatia para as unidades básicas de saúde, para os médicos que atendem na ponta, para que a gente consiga identificar esses pacientes possam chegar mais rápido aos hemocentros para que eles possam ter tratamento. Então, a gente só consegue difundir e melhorar o conhecimento de uma condição rara através do diálogo, da conversa e disseminando esse conhecimento. Então, esse podcast possa chegar a várias pessoas para que a gente possa ajudar vários outros pacientes. E a Federação Mundial de Hemofilia esse ano está focando muito nas mulheres, porque as mulheres são portadoras, as mulheres podem ser pacientes com hemofilia, elas sangram também. Então, a gente não esquecer de que é uma condição que os meninos apresentam, mas que as meninas também apresentam e que a gente tem que olhar para as mulheres. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Realmente a gente ama falar de hemofilia, ama tratar os nossos pacientes com coagulopatia. Eles são, apesar de ser uma doença rara,
né? Quando esses pacientes são diagnosticados tardiamente, isso tem um impacto muito significativo, né, negativamente para o paciente e para a família. Então, cada um aqui, né, tem uma história trágica, uma história triste para contar, por falta de conhecimento dos colegas, né, que estão fora dos centros especializados. Então, a gente realmente precisa focar nesse diagnóstico mais precoce, nessa suspeição. A gente só diagnostica o que a gente conhece, né? Então, a gente precisa que os generalistas, os pediatras, os clínicos, os emergencistas, pelo menos desconfiem, né? A gente não precisa que eles saibam interpretar o TTPA e saibam seguir o caminho, não, mas a gente precisa que eles, pelo menos, desconfiem que algo não está correto, né? E encaminhem esses pacientes, que são pacientes que têm um acesso muito fácil, né? A gente... uma das belezas desse programa é essa garantia de acesso e a garantia de tratamento equitativo para todos os pacientes pelo SUS, né? Então, não importa, eu acho que é por isso que eu amo tanto a hemofilia, né? Que não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, o tratamento vai ser exatamente o mesmo, né? Então, é o SUS bem desenhado e acontecendo na prática, diariamente, na frente dos nossos olhos. Então, agradecer o convite para o podcast, agradecer a Cláudia e a Melina, assim, o prazer enorme estar conversando sobre isso aqui com vocês, né? E agradecer ao IPH pela oportunidade e pelo convite também. Agradeço muito a participação, doutora Luani, doutora Melina, doutora Cláudia. Foi um momento de aprendizado para todos nós e gostaria de agradecer bastante. Agradecer também ao público que nos assiste. Por favor, compartilhe o episódio com seus amigos, seus familiares. A hemofilia precisa ser conhecida, a hemofilia está no nosso dia a dia. Por favor, compartilhe nossos episódios. Então, deixo aqui um forte abraço. Tchau, até a próxima. Muito.